Meus irmãos, graça e paz, amém? Podem sentar. Gostaria de compartilhar com vocês, mais uma vez, que é sempre um privilégio estar na casa do Senhor, poder falar do amor de Deus, poder falar do Evangelho, é sempre um privilégio. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo de número 119, versículo 18, um versículo apenas, que diz assim: abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vou ler novamente. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, daqui a alguns dias, daqui mais precisamente, eu acho que uns 15 dias, dia 14, né? Eu, pastor Valteci e vários irmãos daqui da igreja, nós vamos para uma caravana lá em Israel. Nós vamos ficar cerca de 10 dias lá, né? Renata, uhul, né? Graças a Deus, é um privilégio que Deus nos concede. Eu acho que é o sonho de todo cristão aí na Terra Santa, né? E Deus, Ele nos concedeu esse privilégio. E eu tenho certeza que lá eu vou ver coisas que eu pensei que eu veria, né? Jamais. Então eu quero compartilhar com vocês hoje sobre visão. O tema da mensagem hoje é além do que os olhos podem ver. E eu tenho certeza que Deus Ele vai falar conosco nessa noite. A visão, todo mundo sabe, né? Como é precioso a gente enxergar, não é verdade? Ter visão é algo maravilhoso. Talvez dos 5 sentidos seja a mais importante, porque ela nos faz enxergar, né, o mundo, aquilo que está à nossa volta como um todo. E quando esse mecanismo, esse sentido chamado visão, ele começa a faltar, a gente não consegue ficar indiferente a isso, né? Quem aqui que já passou dos 40, né, e já começou a perder a visão como eu, diga amém. Não estou sozinho nessa, né? Não estou sozinho nessa. Irmãos, antes dos 40 eu enxergava igual coruja, entendeu? De longe eu enxergava uma letrinha pequenininha. Passou dos 40, foi da noite para o dia. E isso já aconteceu com a minha esposa agora, que também passou dos 40. Isso acontece, né? E quando isso acontece na vida da gente, o que a gente faz? A gente procura um médico, foi o que eu fiz. Já tem meses que eu estou fazendo consultas com o médico. E mês que vem, quando eu voltar da viagem, mais precisamente entre 15 e 20 de outubro, eu vou ter que fazer uma cirurgia no olho direito, no olho esquerdo, porque a catarata, né, está num nível muito avançado para a minha idade. O médico ficou até surpreso. Então, quando a visão da gente está turva, está, né, com problemas, a gente procura um médico. Então, enxergar, queridos, é algo importantíssimo. E a Bíblia, ela tem vários relatos, ela dá vários casos de como é importante a visão. Estudando a palavra, eu encontrei lá, vocês conhecem aquele texto de Jeremias, né? Jeremias, mais precisamente no capítulo 1, o Senhor ele está chamando Jeremias como profeta, e ele vai ter um diálogo ali com o Senhor. Primeiro ele vai dizer que ele é uma criança, depois ele vai dizer que ele não consegue falar, né? Ele é um menino ainda, e o Senhor ele chama o profeta, aquele profeta, e diz o seguinte: olha, o que você vê? E naquela visão ele diz: Senhor, eu vejo um pé de amendoeira. E o Senhor diz o seguinte: olha, Jeremias, vistes bem, ou seja, você enxerga direito. O que eu lhe mostrei, você enxergou. Então, já que você enxergou o que eu te mostrei, eu velo para cumprir com a minha palavra. Então, quando nós temos esse sentido, né, apurado, visão, nós também temos que ter um outro sentido, que é também a visão espiritual das coisas. Porque não basta, diga para o irmão que está do seu lado assim: irmão, não basta só enxergar, é preciso enxergar bem. É preciso enxergar bem. Se eu fechar o meu olho direito, irmãos, com o esquerdo eu não enxergo quase nada. E eu vim dirigindo, porque eu vim com os 2 olhos abertos. Porque se eu fechar o direito e vier com o esquerdo, eu vou conseguir dirigir? Eu vou.
mas o risco de causar um acidente é grande, porque eu enxergo com ele, só que eu não enxergo bem. Essa é a diferença. Então não basta só nós enxergarmos, é preciso enxergarmos bem. Em Lucas capítulo 11, no versículo 34, Jesus diz o seguinte: os olhos são as candeias é a candeia do corpo. Quando os olhos são bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando os olhos são maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então a forma com que nós enxergamos as coisas, a forma com que nós conseguimos lançar os nossos olhos, ela vai definir quem somos, aonde nós vamos chegar. E eu quero fazer algumas considerações sobre os olhos, não sobre esses olhos físicos que nós temos, não só isso, porque Deus privilegiou algumas pessoas como a Renata, que tem o olho claro, o olho azul, o olho bonito, mas nem todos receberam essa dádiva. Mas todos nós recebemos a dádiva da visão, tá? Então eu não quero falar sobre somente os olhos físicos, mas também a forma com que nós enxergamos algumas coisas. E a primeira coisa queridos, eu gostaria que você repetisse comigo, para você não me deixar pregar sozinho. Quem vai pregar comigo, diga amém. Glória a Deus. Diga comigo: os olhos podem nos enganar. Nem tudo aquilo que a gente vê, irmãos, realmente é. Às vezes parece. Quem se lembra aqui, isso é da minha infância. Havia um remédio chamado Denorex, e a propaganda dizia que parece, mas não é. Tinha-se a propaganda e por muitos anos ficou esse jargão, essa coisa na nossa cabeça. Quando a gente queria dizer alguma coisa, olha, é igual o Denorex, parece, mas não é, tá? Então, nem sempre aquilo que nós vemos realmente é o que está à nossa volta, porque os olhos eles podem nos enganar. Eu comecei a ver um seriado, não sei se alguns dos irmãos aqui, ou se todos estão vendo ou já viram, chamado Chosen, Os Escolhidos. Alguém já viu? Eu estou vendo, é um seriado cristão, muito bacana, por sinal, estou lá, acho que no 5º episódio da primeira temporada, e eu fiquei olhando Jesus, pastor Voteci. Que cara bacana, cara boa pinta, um Jesus bonito, um Jesus que dança, que brinca, que se alegra, que cura. E eu falei, nossa, que Jesus legal esse Jesus. E aí depois me veio um pensamento, eu falei, não, Jesus não é só isso, Jesus é muito melhor do que isso. Se esse Jesus que a tela me apresenta é um Jesus que eu acho que ele é um cara bacana, o meu Jesus é muito mais bacana do que isso. Se ele é um Jesus que eu acho que ele é um cara boa pinta, porque o homem não gosta de chamar o outro de bonito, a gente fala boa pinta, Se ele é um Jesus boa pinta, irmão, o nosso Jesus é muito mais bonito do que aquilo. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que você vê, é o que a ficção nos mostra, é o que a ficção nos pinta, mas a realidade é que o nosso Jesus é muito melhor do que aquilo que nós podemos ver, como ele é pintado por aí. Tá? Então, como a gente tem essa perspectiva de olhar segundo as aparências, e você também já conhece um outro ditado, que as aparências enganam, não é verdade? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7, diz o seguinte: olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pensa outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Então, nós podemos correr esse risco de olhar segundo as aparências e tomar aquilo como uma verdade. Por isso que o primeiro ponto da minha mensagem para nós hoje, é os olhos eles podem nos enganar. Eu conheço a história de muitos anos atrás, que eu li num livro que eu tenho na minha casa, que ilustra bem como os olhos podem nos enganar. Durante muitos anos, em um país chamado Birmânia, as mulheres elas seguiam atrás dos seus esposos, dos seus maridos. Então, todas as vezes que uma família se dirigia de uma aldeia para outra, de um lugar para outro, o homem ia na frente e a mulher ia atrás com os filhos. E ele tomava uma certa distância, porque ele era o chefe da casa, ele era o líder. E aquela cultura definiu
né, como sendo aquilo a forma certa. Então, todas as vezes que saía-se uma família, né, a mulher ia atrás, o homem ia na frente. Veio a Segunda Guerra Mundial, os anos se passaram, e após essa mudança, a guerra acabou, as mulheres passaram agora a andar na frente. E aí quem não entende, quem não sabe o que é que aconteceu, poderia até dizer o seguinte: nossa, como a guerra revolucionou a cultura da Birmânia. Agora são os homens que dão a honra às suas esposas, né? Agora são os homens que respeitam e permitem que elas andem na frente. Só que tem um porém: quando a guerra acabou, foi-se deixado nos caminhos, na cidade, um monte de minas terrestres. E aí adivinha por que as mulheres estavam andando na frente? Então, quando a gente olha, a gente pode até pensar: nossa, a cultura mudou. Não, queridos, os olhos podem nos enganar. E é isso que nós devemos, né, tomar cuidado, porque o que nós estamos vendo, como esse mundo está andando, como caminha o Brasil em si, né? Nós estamos vendo que as aparências, elas estão aí para nos enganar. Já existe, né, um novo normal. Já existe um novo normal. Não se pode falar certas coisas, não se pode tecer comentários. Recentemente, né, eu estava vendo um comentário que não sei se está sendo criado, se já foi aprovada, uma lei que vai penalizar os comediantes se falar dos políticos. É o novo normal e a gente vai, né, tendo que aceitar isso. Então, esse novo normal são as mudanças dos valores, que até um tempo atrás nós achávamos que eram imutáveis, mas a coisa mudou, tá? Então, essa questão de as aparências, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o diabo, o inimigo, aquele que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, ele quer que eu e você sejamos enganados pela aparência, tá? A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo escreveu que o diabo, ele pode se transformar, né, se possível se transforma em um anjo de luz, a ponto de enganar até os escolhidos. Então, a forma com que nós enxergamos as coisas, né, pode nos atrair para algo bom, ou quanto também pode nos atrair para algo bom, para algo ruim. Eu conheço uma história, até coloquei aqui no meu esboço, que eu ouvi de um pastor, que contou há muitos anos, ela nunca saiu da minha cabeça, sobre esse novo normal. Há muitos anos que a igreja ela vem sofrendo, né, ataque de todos os lados. Existem aqueles, queridos, que não vão abrir mão dos seus valores. Amém? Tem gente que não vai abrir mão dos seus valores. Não vai. Tem coisas que quem vive, quem tem isso por valor, não abre mão. Quem aqui tem o hábito de dar bênção pai e mãe? São valores. Valores, queridos, eu dou até hoje, meus tios, meus pais, são valores. Então, quem tem valores e tem isso bem enraizado, não negocia esses valores. Mas como o diabo, ele ataca a igreja de todas as formas, porque antigamente, né, o ataque vinha de fora para dentro, agora parece que é de dentro para fora, a igreja constantemente vem sofrendo ataques. Então, um desses ataques que eu vejo com o passar dos anos, no passar dos anos nessa minha caminhada de ministério, é que entrou duas coisas dentro da igreja, e não estou falando dessa, de uma forma geral. Duas palavras, pastor, que se tornaram para mim um conceito que está dentro do novo normal. Diga comigo: não tem nada a ver, não tem problema. Duas coisas que adentraram na igreja, entraram na minha casa, entraram no meu trabalho e foi tomando lugar na minha vida e nas nossas vidas. E se a gente não tem cuidado com isso, a gente realmente vai achando que não tem nada a ver, que não tem problema. E aí a nossa visão vai se perdendo ao longo do tempo, porque não tem nada a ver e não tem problema, atrapalhou a nossa visão. E eu conheço a história de um papagaio que morava numa casa
em que a família era bem disfuncional. E todas as vezes que o pai ia corrigir o filho, a mãe dizia, não, não tem nada a ver, não tem problema. E aí ele foi escutando aquilo, e ele foi aprendendo a falar, não tem nada a ver, não tem problema. A mãe ia corrigir a menina, né? Ela corria para o pai falou, não, de jeito nenhum, não tem nada a ver, não tem problema. E aquele papagaio, irmãos, todas as vezes que ele abria a boca, a palavra que saía da boca dele era, não tem nada a ver, não tem problema. Mas um certo dia, aquela família foi dormir, o papagaio dormia lá na varanda, no puleiro, aquela família acordou com 3 horas da manhã para 4 da manhã, um alvoroço, uma gritaria. Quando olharam pela janela, o papagaio estava na boca de uma raposa. A raposa já tinha arrancado, né, uma das asas dele, estava mastigando, e o dono ficou desesperado e falou, papagaio, aguenta um minuto, eu vou te salvar. Ele olhou e disse, não tem nada a ver, não tem problema. Morreu na boca da raposa, dizendo, não tem nada a ver, não tem problema. Então, queridos, isso ilustra para nós o seguinte: nós precisamos estar com a nossa visão sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para as coisas que realmente, né, fazem diferença para nós. Segundo ponto, segundo fator, né, não, o primeiro fator que atrapalha a nossa visão. Primeiro é que a visão ela pode nos enganar. Você falou comigo, diga comigo agora. Existem fatores que podem atrapalhar a minha visão. E o primeiro delas é recusar a enxergar. Recusar a enxergar. Quantos aqui enxergam bem? Diga glória a Deus. Você se imaginou, já por algum momento, já se imaginou sem a visão? Misericórdia, né, irmã? Imagine você um dia acordar e não enxergar mais. Mas você sabia, queridos, que existem pessoas que elas decidiram não enxergar mais? Eu, na minha pesquisa, porque, irmãos, quando a gente vem pregar aqui, isso aqui não é revelação não, tá? A gente pesquisa, a gente estuda para falar para vocês, tá bom? Na minha pesquisa eu descobri uma mulher, e eu vou ler para você a história dessa mulher. A americana Dewey Chupin tinha um sonho que pouca gente poderia compreender: ficar cega. Embora tenha nascido com o corpo em perfeito estado, ela sempre quis perder a visão. E aos 21 anos, ela realizou o seu objetivo. Aplicou um líquido desentupidor de pia nos olhos e ficou cega. Enquanto nós acabamos de dizer que nós somos bem-aventurados, né, louvamos a Deus porque nós enxergamos, tá? Existem pessoas que decidiram, isso é um caso. Se você for procurar na internet, você vai encontrar vários casos. Recentemente, né, com essa onda agora, né, da pessoa se descobrir, né, se acha alguma coisa, né, a pessoa que é homem acha que é mulher, a mulher acha que é homem. Existem vários casos agora de pessoas que se identificam, essa é a palavra da moda agora, se identificam como animais. E eu encontrei um caso recentemente de uma pessoa que se identifica como cega, e ela furou os 2 olhos. Não é essa que é outra pessoa. Então isso é o que está à nossa volta, tá? Então essa mulher, ela decidiu ficar cega por livre, espontânea vontade. O profeta Isaías e o profeta Jeremias, eles escreveram também sobre pessoas que decidiram não enxergar. Em Isaías 43, versículo 8, diz o Senhor: trazei o povo cego, que tem olhos, e surdo, que tem ouvidos. Em Mateus 13, 15, diz o seguinte: pois o coração deste povo se formou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. As pessoas que Jesus está falando aqui, embora tivessem toda a condição de ver, decidiram não ver. E às vezes eu me pergunto, por que uma pessoa, né, vamos olhar para o caso de Jesus que diz, e os profetas que disseram, de pessoas que tinham olhos, mas não queriam ver. Por que isso acontece?
Eu não sei, mas talvez eu vou usar a palavra talvez por prudência, né? Talvez essa mudança de enxergar as coisas pela ótica de Deus, pela ótica da palavra, implicaria em algumas mudanças que essas pessoas teriam que ter. Então, para certas pessoas mudar é difícil, sair da zona de conforto é difícil, né? Deixar de fazer algo para agradar ao Senhor é difícil. Então essas pessoas, elas decidem, né? Elas evitam a todo custo enxergar, elas evitam a todo custo ouvir, porque essas mudanças implicará em alguma mudança radical na sua vida. E é isso que o Senhor, às vezes, Ele quer de nós. Ele quer que tenhamos uma mudança radical, tenhamos uma percepção, tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos também abertos, porque nossa morada não é aqui. Amém por isso? Às vezes a gente fica preocupado, né, com tanta coisa, inclusive o próximo ponto aqui que eu já iria falar, o segundo fator que atrapalha a visão de uma pessoa é a preocupação com o mundo material. É um fato que nós precisamos de dinheiro para viver, amém, irmãos? Amém? Se você não precisa, está faltando aqui no caixa da igreja para completar os 50 mil para a construção. Todos nós precisamos de dinheiro, mas existe algo, queridos, a Bíblia condena o cristão a ter dinheiro? Não, em momento algum. Ela condena o amor ao dinheiro, ela condena colocar todo a minha percepção de mundo, né, aquilo como sendo a coisa mais importante para mim. Então, ter dinheiro não é o problema, mas que esse dinheiro, né, se esse dinheiro fizer mal a uma pessoa, eis aí o problema. Em São Marcos capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte: porque adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E talvez alguém aqui possa pensar, não, mas então eu não posso ganhar dinheiro. É claro que pode, irmão. Ganhe bastante dinheiro, oferte para a construção da igreja, convide os irmãos da quinta aqui para ir numa pizzaria, né? Faça um churrasco lá na sua casa, de picanha preferencialmente, e convida o pastor Valteci, e eu também, que eu vou acompanhar ele. Dinheiro não é o problema, queridos. O que é o problema aqui para nós hoje, o que o Senhor quer falar conosco, é essa preocupação com o mundo material, a ponto de fazer, né, com que eu e você venhamos a perder a percepção, o olhar das coisas espirituais. Então, nós encontramos na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 12, versículo 31, fala de um proprietário de um campo que ocupou tanto, a sua vida foi tão ocupada em construir novos celeiros. Toda a preocupação daquele dono daquele campo era: eu preciso construir celeiros, eu preciso construir celeiros. E ele foi construindo, foi construindo, foi construindo. E a parábola diz o seguinte: Jesus diz: olha, hoje pedirão a tua alma. E tudo que ele construiu vai ficar. Tudo que ele almejou, tudo que ele conquistou vai ficar por aí. Em Lucas capítulo 18 também, a Bíblia fala que um jovem, que a Bíblia denomina ele de jovem rico, o mundo, a preocupação, e nós vamos falar dele mais à frente, cegou o seu entendimento. Então, queridos, essa preocupação com as coisas materiais, sim, deve ser um motivo de preocupação. Todos nós aqui precisamos de trabalhar, construir, conquistar, mas isso jamais pode tirar o foco da nossa visão da eternidade que nós temos pela frente. Eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da minha sogra, pastor Valdeci. A minha sogra faleceu tem 2 anos. Ela faleceu com 70 e poucos anos. E eu não conheci, e acredito que não conhecerei outra mulher como a minha sogra. Desde quando eu a conheci, eu amava a minha sogra, irmão, porque ela nunca deu palpite no meu casamento. Amava ela. Ela era uma mulher de Deus.
quando a gente tinha algum problema, ela não dava palpite, ela orava por nós. E durante toda a minha vida de casado, já tenho quase 30 anos de casado, 27 anos de casado, a minha sogra foi sempre a mesma pessoa. Os olhos da minha sogra nunca esteve nessa terra, pastor. Eu já comentei isso com o senhor, nunca. Ela sempre viveu nesse mundo como uma peregrina em terra estranha, sabendo que a morada dela não era aqui. E ela partiu para a eternidade tem 2 anos. Né? Mas deixou um legado de perseverança e fidelidade a Deus. Então essa percepção, essa preocupação com o mundo material, ela deve sim, a gente precisa se preocupar com as coisas terrenas, mas não a ponto dela tirar o nosso foco maior, que é a eternidade com o Senhor. O poeta Woodstuff diz o seguinte: passamos tanto tempo envolvidos com as coisas do mundo, comprando e gastamos, que acabamos destruindo o poder que nós possuímos. Então diga para o seu irmão: irmão, vamos olhar para as coisas que são eternas? Isso, vira aí para o seu irmão aí, diga isso para ele sair daqui com isso na cabeça. Irmão, vamos olhar para as coisas que são eternas. Todas as vezes que eu estou num culto desse assim, Jesus, eu fico pensando, será que hoje não seria o nosso último culto aqui? Será? Amém? Que maravilha que, né, se fosse. Oh, glória. O terceiro fator que pode atrapalhar a minha e a sua visão, repita comigo: perda por atrofia. Nós já dizemos que, né, no ponto passado, que tem pessoas que se recusaram a enxergar. Um outro fator que prejudica a visão, queridos, você sabe o que é atrofia, né? Um membro atrofiado é aquele que perde o seu movimento. As pessoas costumam ter alguns membros atrofiados ao longo dos anos. E a atrofia é justamente isso. Aquelas pessoas que deixaram de enxergar, não porque não têm olhos, porque elas perderam a capacidade de enxergar. Existem lá nos Estados Unidos, lá num estado chamado Kentucky, existe lá uma gruta e que tem uns peixes que medem cerca de 13 centímetros, de cor rosada, que só tem lá, em lugar nenhum mais tem. Esses peixes, eles têm uma característica muito interessante. Se você pesquisar na internet, né, você vai encontrar que quanto mais as águas são profundas, os peixes vão perdendo a capacidade de ver. Mas mesmo assim eles têm olhos, pastor. Eles ainda têm olhos. Esses peixes dessa gruta, eles se acostumaram tanto com o escuro, que eles foram perdendo a capacidade de enxergar. E as gerações de peixes que vieram depois, já nasceram sem olhos. Então eles já não têm olhos mais, né? Porque ao longo da evolução, ao longo dos anos, eles foram perdendo a capacidade de enxergar, porque se acostumaram com o escuro. E queridos, e o que pode fazer uma pessoa como eu e você perder a capacidade de enxergar? Diga comigo, prega comigo nessa noite. O pecado, diga comigo. O pecado, queridos. O pecado pode fazer a pessoa parar de enxergar. Existem pessoas que estão andando tanto tempo no pecado que já perderam a capacidade de enxergar. Existem pessoas dentro da igreja, membros das nossas igrejas, que perderam a capacidade de enxergar. Se você conversa com algumas pessoas sobre a volta de Jesus, para ele é uma coisa, né, de outro mundo, né? Apesar que vai ser de outro mundo mesmo, né? Ele vai vir arrebatar a sua igreja, mas isso às vezes causa, as pessoas ficam assustadas com isso. Eu fui embora para Porto Velho em 2014, mais ou menos no ano de 2010, 2011, eu estava dando aula de teologia, lá em Barcelona. E aí, no decorrer da aula, falando sobre, né, escatologia e tal, o irmão disse o seguinte: pastor, eu queria contar algo. Eu falei: pois não, irmã, conte. Essa noite eu tive um sonho. Eu falei: é mesmo? Sonhei que Jesus voltava e arrebatava a sua igreja. Quando ela terminou de falar, pastor, teve uma irmã que levantou da cadeira, mas pensa numa mulher nervosa, falou: está repreendido.
Jesus não pode voltar agora, que eu preciso casar primeiro. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, irmão, pensa numa mulher que falou irada, com coisa que a volta de Jesus fosse alguma coisa terrível. Está dentro da igreja, queridos, e já perdeu a capacidade de enxergar que a eternidade vindoura com Cristo é muito melhor do que o casamento, viu? É muito melhor que o carro que a gente tem, é muito melhor que a casa que a gente tem. A eternidade com Cristo, queridos, não há nada que se compara a ela. O apóstolo Paulo um dia escrevendo diz assim, olha, o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu e não subiu ao coração do homem, é isto que o Senhor tem reservado para a sua igreja. É isso. Então, as pessoas elas estão dentro da igreja e perdendo a capacidade de enxergar por causa de algo chamado atrofia. Quarto fator que atrapalha a minha e a sua visão, é um outro problema que ataca a visão chamado miopia. Tem alguém míope aqui? Tem um lá, o Sena, tem uma outra lá, tem outro lá, tem 3, tem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, tem mais um aqui, ó, já descobri o 4. Miopia, irmãos. Miopia é uma característica de a pessoa ela consegue enxergar assim, ó, de perto, mas ela tem dificuldade de enxergar ao longe. Isto é miopia. Ela lê muito bem o que está num jornal, perto dos seus olhos, mas se levantar, se alçar os seus olhos ao longe, ela já tem dificuldade, porque fica tudo embaralhado. E a Bíblia, queridos, Jesus ele encontrou pessoas que tinham miopia. A Bíblia tem alguns relatos, e eu queria ler para você um trecho. Queria que os irmãos aí da Multimídia projetassem Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Um dos discípulos mais intrépidos, um dos discípulos, aquele que pregou e só na primeira pregação, alcançou milhares de almas para Cristo, Olha o que esse homem sofreu. Em um momento da sua vida, Pedro sofreu de miopia. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, e um dos profetas. E você? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aí enxergou longe, ele já identificou que Cristo era o Filho de Deus. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E darei você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. A miopia de Pedro. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Miopia, queridos, Pedro sofreu de miopia naquele momento. Pedro enxergou algo, Pedro foi de santo a pecador em menos de 3 versículos, por causa da forma com que ele olhou, a forma com que ele enxergou aquela situação. Então ele enxerga Jesus primeiro como Filho de Deus, e quando Jesus diz que vai morrer, não, de forma alguma, o Senhor não vai. E o Senhor disse, olha, para trás de mim, Satanás. Que resposta dura, queridos, mas é para curar Pedro da miopia. Nós temos um outro exemplo de miopia, queridos, que está em Gênesis capítulo 25, versículo de número 29 ao 34, a história de Esaú. Talvez seja o caso mais notável de miopia.
que é quando a pessoa enxerga o que está perto de si e deixa de enxergar o que está além. Um dia Esaú, os irmãos já conhecem, era um homem peludo, forte, caçador, vai caçar, não encontra nada, chega em casa, né? Quem já chegou em casa com fome e diz assim, pai, mãe, esposa, eu digo assim, hoje eu cheguei em casa e falei, irmão, amor, eu estou varado de fome. Eu não sei nem de onde vem esse termo, varado de fome, mas eu conheço ele desde pequeno. Eu estou varado de fome. O meu filho, que está lá na multimídia, ele chega assim, mãe, hoje pode colocar muita comida, viu? Que hoje eu estou com muita fome. Então Esaú estava desse jeito, chegou em casa varado de fome. Quem é que estava fazendo a comida? Jacó. Um prato de lentilhas, né? Algo gostoso, cheiroso, e que ao primeiro momento chamou a atenção daquele homem. E ele, olha, Jacó, olha, eu quero um pouco dessa comida. E os irmãos conhecem a história, irmãos. Jacó disse, olha, eu te dou esse prato de lentilhas, mas eu negocio com você. Você me dá o direito da sua primogenitura, que eu lhe dou o prato de lentilhas. O que é que Esaú fez, queridos? Padeceu de miopia espiritual. Enxergou aquele prato de comida que só ia encher a barriga dele uma única vez. E deixou passar. Entregou para o seu irmão todo o direito da sua primogenitura. Isso significava muita coisa, os irmãos sabem disso. Direito à terra, gado, né, na sucessão, era algo importantíssimo. Mas ele enxergou o que estava perto dele e deixou para depois, né? Para ele não interessava o que estava por vir. O terceiro caso de miopia, já falei dele hoje, é o caso do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e Jesus lhe faz algumas perguntas. Ele fala, não, eu obedeço a lei, eu conheço, eu tenho seguido os mandamentos. E Jesus fala, olha, é simples então, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. E diz a Bíblia que aquele homem, aquele jovem, por ter miopia, por pensar no que ele tinha, era a única coisa, era a coisa mais importante da vida dele. Ele vira as costas e deixa Jesus. O texto termina dizendo, porque ele era rico. Queridos, todas as vezes que eu lembro, eu leio a história do jovem rico, eu fico pensando, né, nas minhas divagações. Quem sabe, né? Vou usar a palavra quem sabe por prudência. Aquele jovem pastor não teria sido um dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, os 12, queridos, na eternidade, eles têm um local, eles têm exclusividade. Aqueles homens que decidiram seguir o Mestre, os 12, a Bíblia diz que no céu tem 24 tronos. E a teologia, né, ela ensina, a gente aprende isso lá, 12 são os 12 representantes das tribos de Israel, 12 são os discípulos. Se eu estiver errado, depois o pastor Valteci vem cá e me corrige. Eles têm um lugar especial porque eles acreditaram, eles creram no Mestre. No seriado que eu já vi, que eu estou vendo, que vocês disseram que estão vendo também, alguns já viram, eu fico olhando, Jesus passa, olha, conversa, diz, segue-me, e as pessoas deixam e seguem a Jesus, porque elas enxergaram naquele homem, que até então era um homem, que tinha barba, que andava, que suava, que comia, que bebia, um homem. Mas o que fez com que essas pessoas deixassem? Uns seguiram porque viram seus milagres, outros seguiram porque foram convidados e decidiram crer que aquele era o Filho de Deus. Então a pessoa, né, as pessoas que sofrem de miopia, eu fico com pena, porque suas visões, estou falando espiritualmente, viu, irmãos? Você que tem miopia aí, já está usando óculos, né? As pessoas que sofrem de miopia, e o caso aqui é a miopia espiritual, eu fico com pena, sabe por quê? Nós não sabemos o tempo que nós vamos viver nesse mundo.
Alguém poderia dizer para mim quanto tempo você vai viver? Não, você não pode, você não tem essa data para me dizer, nem eu tenho. Mas existe algo além, algo preparado para mim, para você, destinado à igreja do Senhor, que é a eternidade com Deus, que é o arrebatamento da igreja que eu falei um dia desse aqui. Eu nunca estive tão convicto de quão perto está o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas o míope não consegue entender isso, não consegue enxergar isso, porque ele está preocupado com o carro, com a casa, o que ele vai fazer amanhã, né? É muita coisa, é muita preocupação, e vai deixando o seu direito de primogenitura de lado, vai deixando as oportunidades de lado, e vai só pensando naquilo que está ao seu redor. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso. Vamos olhar. Vou falar isso várias vezes hoje, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa morada não é aqui. Quinto fator que atrapalha a minha visão é o contrário da miopia, gente. Quem sofre aqui da miopia tem 4. Existe agora uma outra doença que é o contrário, a hipermetropia, que é aquele que não enxerga nada de perto, enxerga bem ao longe. Tem alguém aqui desse jeito? Não é comum, é por isso, não é comum a hipermetropia. O sujeito enxerga igual a águia, irmão, longe. Ele enxerga assim a quase 800 metros, mas o que está à sua volta, ele não consegue enxergar, ele não consegue. Esse tipo de pessoa tem muitos planos para o futuro, mas esquece daquilo que está ao seu redor. Ele fica pensando, daqui a 5 anos eu vou fazer, daqui a 10 anos, e ele fica pensando, e tem um versículo, Salomão, em Provérbios 17, 24, diz o seguinte, olha, no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas o do louco estão nas extremidades da terra, aquele que fica olhando ao longe, né, preocupado com o que vai acontecer no futuro. Ele tem muitos planos, muitos projetos, entendeu? Mas esquece do que realmente está à sua volta. Então, por esses contextos aqui, queridos, que nós estamos vendo de problemas, nós temos que ter uma visão sadia, nem enxergando perto, enxergando ao longe. Nós falamos aqui, o pastor falou hoje sobre a oferta da construção, que é aquele tempo que está lá naquele cartaz. Já pensou se a igreja sofresse de hipermetropia, pastor? Há quantos anos foi comprado o terreno? 10 anos, né? 13 anos, 12 anos. 12 anos o terreno foi comprado. Então, há 12 anos atrás, alguém teve a ideia, alguém viu o terreno, olhou, gostou. E se essa pessoa sofresse de hipermetropia espiritual, ele olharia para aquele terreno e falaria assim, aqui dava uma boa igreja. Aqui não, aqui dá para fazer um templo para 2.700 pessoas. Mas, né, Jesus está voltando, tem muita coisa acontecendo, o Brasil pode entrar numa crise, e é isso acontecer, aquilo acontecer, vamos ficar lá onde nós estamos, na rua Castro Alves, que lá está bom. Mas a igreja não sofria de hipermetropia, muito menos de miopia, tinha uma visão sadia, olhou, comprou, executou, fez o projeto, está executando, e daqui a 2 meses a gente vai cultuar a Deus lá. Visão sadia, queridos. Então é isso que acontece quando a gente tem visão perfeita. A gente olha o que está perto, olha o que está longe e sabe definir, né, que momento é que as coisas precisam ser feitas, sempre na orientação de Deus. Próximo ponto, o 6º ponto de problemas que atrapalham a nossa visão. Diga comigo, o negativismo. Queridos, você conhece alguém que tem esse problema? Diga amém para me ouvir. Nossa, como é ruim conversar com quem tem esse problema de visão, irmãos. A pessoa ser negativista. Quem é negativo, irmão, enxerga tudo, né, de forma equivocada, errada. Mas tem um porém. Ser negativista é muito simples, é muito fácil. É só sentar e esperar que as coisas dêem errado, pastor. É simples.
O que tem um olhar positivo, né, o otimista, como eu sou, não, isso dá trabalho, gente. Alguém é otimista como eu? Diga glória a Deus. Isso dá trabalho, ser otimista, né? Tem que comprar o terreno, tem que pagar para fazer, tem que gastar muita coisa. Irmão, ser otimista dá trabalho. Diga para o irmão que está do seu lado, irmão, ser otimista dá trabalho. Ser negativista não dá trabalho nenhum, querido, só sentar e esperar que dê errado. E se você está fazendo as coisas e estão dando certo, você vai conversar com quem é negativista, falando, irmão, olha, não tá dando, as coisas estão dando certo. Ele fala, está dando certo por enquanto, espera que vai dar errado. Por quê? Está no olhar dele de enxergar as coisas. É dessa forma que ele enxerga as coisas, de forma sempre contrária. E é ruim estar perto de pessoas que pensam desse jeito. Lá nos Estados Unidos, eu li uma história um tempo atrás, os irmãos conhecem, já ouviram falar pelo menos, de um estado chamado Texas, não é? Que é um estado muito quente, muito seco. E tinha um agricultor naquela cidade, que todos os anos, né, acontecia alguma coisa com a plantação dele, né? E aí ele foi pedir oração lá na igreja, porque as coisas estavam dando errado e tal. E o pastor, não, vamos orar. E a plantação seguinte veio, queridos, e foi uma bênção a plantação. Aquilo produziu como nunca tinha produzido. Mas aquele irmão, ele era um pessimista por natureza. E aí o pastor, muito feliz, foi conversar com ele, falou, pois é, irmão, olha só, graças a Deus, né? Esse ano a plantação foi boa. Ele falou, pastor, foi, mas a terra sofreu para produzir também. Negativista. Olha sempre de um jeito ruim para as coisas. Que esse mal, queridos, nunca ache lugar na nossa visão. Amém? Por fim, eu quero encerrar, queridos, falando sobre aquele que tem o poder de curar qualquer mal nos nossos olhos. Como eu disse aqui no início da minha mensagem, eu vou passar pelas mãos de um médico, daqui a 2 meses mais ou menos, que vai operar o meu olho esquerdo. Ele é o meu oftalmologista. A minha visão está entregue nas mãos dele no dia daquela cirurgia. E um monte de gente diz o seguinte, olha, é uma cirurgia muito simples, é fácil. O índice de problemas é 0,05%, mas não é zero. Então a minha visão esquerda será entregue na mão daquele homem. Por algum tempo, não sei quanto tempo demora. Alguém já fez aqui? Catarata, irmão? Graças a Deus, tem algumas pessoas que já fizeram, né? Não estou sozinho nessa. A minha vida, né, o meu olho será entregue na mão daquele homem. E aquele homem, ele tem o poder de restaurar a minha visão com os avanços que a medicina tem. Todos esses problemas que eu listei aqui, são problemas que podem afetar a minha vida e a sua vida. A miopia, a hipermetropia, né, o negativismo, a visão equivocada, o engano que a visão provoca, tudo isso, queridos, pode me acometer se eu não tiver sempre um bom oftalmologista. Eu queria que você ficasse de pé, porque o nome desse oftalmologista é Jesus Cristo. Ele é o oftalmologista por excelência. Ele é o médico por excelência. Ele é aquele que cuida do olho, cuida do coração, cuida do rim, cuida do corpo inteiro, queridos. Mas hoje o nosso foco aqui é a nossa visão. É aquilo que nós temos, né, dos 5 sentidos, talvez o mais precioso, porque nos faz entender o mundo como um todo. E eu queria orar com você nesta noite, hoje. E queria convidar você a vir aqui à frente. Nós sempre fazemos isso aqui na quinta-feira, né, como um ato de fé. Você que sente que o seu olhar talvez esteja enxergando só muito perto. Talvez Deus hoje queira que você passe a enxergar mais longe. Ou talvez você que está enxergando muito bem longe,
esquecendo das coisas que estão perto, esquecendo, por exemplo, da sua casa, da sua igreja, da sua célula, né, da sua família. A gente passa por isso. Em vários momentos da nossa vida, nós passamos por isso. Uma hora nós estamos enxergando muito bem perto, outra hora nós estamos enxergando muito bem longe. E tem outra hora, queridos, que a visão ela nos engana. O mundo está caminhando para um contexto em que vai ficar difícil para nós como igreja. Vai ficar difícil. Mas em todo tempo, queridos, em todo tempo, não falo isso para te assustar, tudo caminha para isso, para um contexto muito difícil para a igreja, já está sendo, mas em todo tempo, eu gosto sempre de frisar nas minhas pregações, eu não consigo vir aqui à frente, falar por quase uma hora e deixar de falar que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Essa tem que ser o nosso foco, a nossa visão. Os meus olhos podem enxergar o que estão perto, devem enxergar o que está longe, mas acima de todas as coisas, não posso deixar de enxergar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso é a coisa mais importante que nós não podemos deixar de sair daqui dessa noite com essa convicção. Os meus olhos precisam estar ajustados, alinhados com a palavra do Senhor. E eu gostaria que, se você quiser, né, se você puder vir aqui à frente, eu vou orar por você. Na verdade, eu não vou nem orar, eu quero que o pastor Valteci ore por nós, porque eu preciso, né, não só da oração pelo meu olhar, pelo meu olho esquerdo que eu vou fazer a cirurgia, mas que Deus também venha restaurar a minha visão, porque eu também costumo enxergar muito perto às vezes, deixar de enxergar o que está longe. Ou às vezes, como com as ocupações que eu tenho, eu estou sempre olhando demais lá para frente e deixando certas coisas de lado. E eu preciso também de oração. E eu quero somar, né, que você some comigo aqui. Por favor, pastor, ore aqui por nós. Eu já estou encerrando. E que Deus, queridos, Ele possa ter falado aos nossos corações nessa noite. Que jamais... Nós listamos algumas coisas que podem afetar os nossos olhos, mas existem outras que nós não temos tempo de falar aqui, mas que o Senhor lhe revele, né, no seu coração, e que hoje nós possamos sair daqui com esta convicção: eu preciso estar enxergando 100%, né, com a minha visão espiritual equilibrada, olhando sempre, como diz Hebreus capítulo 12, né, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, mas em todo o tempo, no versículo 2 ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, nós, na verdade, todos devemos estar aqui, Senhor, porque em um momento ou outro, cada um de nós tem tido alguma falha na sua visão, alguma falta de percepção, de compreensão, de entendimento, e perdemos o compasso de olhar para Jesus. E nós queremos humildemente pedir ao Senhor que nesta noite, esta palavra encontre resposta, lugar, guarida em nosso coração, e o Senhor trate conosco, o Senhor nos sare, nos procure aqueles que neste momento veio aqui na frente, Senhor, percebendo que há alguma coisa que precisa melhorar, e nós cremos nesta ação do Senhor. Nós estamos aqui de frente, de pé, proclamando que cremos no Senhor que nos liberta. Nós abençoamos os teus servos, para que possam neste momento ser recuperados de uma visão espiritual que não estava bem, e agora fica boa em nome de Jesus, agora se restabelece, agora volta ao normal, para a tua glória, Senhor. Nós abençoamos o teu povo, a tua igreja, com esta bênção, a minha vida, a vida do pastor Samuel, de cada irmão que está aqui, cada irmã, cada pessoa que está aqui, para a tua glória e para o teu louvor.
E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você agora e sempre. Amém e amém. O Senhor te abençoe, meu irmão. Deus te dê graça. E vai correr tudo bem em nome de Jesus, na cirurgia do pastor Samuel. Amém.